Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa Eucaristia. Hoje é a festa de São Pedro Clever, que é o apóstolo dos escravos negros. Nós vivemos uma situação muito conturbada no mundo atual e tudo tem a ver com a história e tem a ver com acontecimentos que aconteceram. E o São Pedro Clever foi um grande missionário, um grande apóstolo junto dos escravos que vinham da África e que chegavam à América, sobretudo a Colômbia. Enviamos uma saudação a todos aqueles doentes que estão em casa e que nos acompanham através da internet nesta Eucaristia. Celebramos a festa de São Pedro Clever na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, província de Ontário, Canadá. E somos uma comunidade que foi criada, foi sonhada, foi desejada e à base de muito sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos para todos uma saudação e, de modo particular, nesta festa de São Pedro Clever, que não se escusou a sacrifícios e a problemas com muitos traficantes e também com muita gente que estava escravizada. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos por intercessão de São Pedro Clever, que por vosso amor se fez escravo dos escravos. Concedei-nos, Senhor, que reconheçamos em todos os homens a dignidade dos filhos vossos e trabalhemos esforçadamente pela sua salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quanto às pessoas solteiras, não tenho mandato do Senhor, mas dou o meu conselho, como homem que pela misericórdia do Senhor merece toda a confiança. Estou convencido de que é boa a condição das pessoas solteiras, por causa das dificuldades do tempo presente. É bom para o homem permanecer como está. Estás ligado a uma mulher, não te separes. Estás livre de mulher, não a procures. Mas se te casares, não pecas. E se o jovem se casar, não peca. Essas pessoas, porém, terão de suportar as tribulações da natureza, e eu desejaria poupar-vos a elas. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se as não tivessem,
os que choram como se não chorassem, os que andam alegres como se não andassem, os que compram como se não possuíssem, os que utilizam este mundo como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, erguendo os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós, porque agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem, e proscreverem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Ai de vós, os ricos, porque já recebeste a vossa consolação.
Ai de vós, que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós, que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Nós, hoje na festa de São Pedro Cléver, presbítero, que nasceu na zona de Barcelona e depois, fazendo parte dos jesuítas, foi para a América do Sul, para a América Latina, para a zona da Colômbia, e onde veio desenvolver uma grande ação, sobretudo com os escravos que vinham da África. O Evangelho de hoje, na festa de São Pedro Cléver, é de São Lucas, do capítulo 6, versículo 20 e 26. São Lucas narra 4 bem-aventuranças proclamadas por Jesus, seguidas de 4 ais de advertência, diferentemente de Mateus, que nos apresenta 8. Portanto, tanto São Lucas como São Mateus falam das bem-aventuranças, dando-nos a conhecer as bem-aventuranças, mas há algumas diferenças entre São Lucas e São Mateus. Seja como for, convém notar que ambos os textos nos situam em cima da montanha onde Jesus escolhe os seus apóstolos e lhes apresenta o seu programa de ação. Portanto, tanto São Mateus como São Lucas, as bem-aventuranças Jesus proclama-as numa montanha e é onde escolhe os seus apóstolos e confia-lhes as bem-aventuranças. Anuncia-lhe o seu conteúdo. Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são os que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes os que agora choram, pois vão rir-se. Estas palavras foram vida e missão para os apóstolos. E os apóstolos assumiram isto como vida e como missão. E são e serão para todos os cristãos de hoje e de amanhã. É a nossa missão tornar a sociedade antiga justa e digna, arrancando-a do seu meio, pela força do Evangelho, a miséria, a injustiça e a fome. E São Pedro de Cléver, que nós celebramos hoje, escreveu um livro a dizer, em que se titulava Escravo dos Escravos. Nós sabemos que a questão da escravatura é uma questão terrível da história. E nós, os portugueses, fomos o primeiro povo a abolir a escravidão. Fomos, por decreto, a abolir a escravidão. Mas não quer dizer que alguns portugueses, que alguns senhores se tivessem portado bem nesta questão. São Pedro Cléver, como muitos sacerdotes portugueses, São Pedro Cléver na Colômbia, na América Latina, sofreu muito, mas também muitos padres portugueses sofreram no Brasil. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, condenou 4 ou 5 vezes a escravatura. Nunca ninguém ouviu a Igreja Católica, porque era um rendimento. É como hoje, a questão do aborto, a questão da eutanásia, a questão da ideologia de género, etc. A Igreja fala, mas ninguém ouve. A questão da escravatura, eu agora não tenho bem presente, mas pelo menos 4 ou 5 vezes a Igreja e diferentes papas condenaram isto. Nós somos todos irmãos,
somos todos filhos do mesmo Pai, somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos iguais em dignidade. E isto foi proclamado muito desde o século XIV na Igreja. Nunca. Uma das coisas da história de São Pedro Clever foi os conflitos que ele teve com os senhores que escravizavam. Teve muitos conflitos. Como o padre António Vieira, o nosso António Vieira, que também no Brasil, até o sermão dos peixes grandes que comem os pequenos, tudo isso era a falar deste problema. Nós temos agora atualmente, pensamos que isto acontece por isto, acontece por aquilo. Nós temos que saber a história. O que está a acontecer no nosso tempo vem lá atrás, problemas que foram mal resolvidos. E muito mal resolvidos. Como à frente, não na nossa vida, mas à frente, a humanidade vai sofrer muito por causa do aborto, por causa da eutanásia, por causa de muitas faltas de respeito ao homem. Mais à frente vai sofrer muito, porque os senhores e aqueles que pensam que são modernos, que são isso ou aquilo, não querem ouvir. Como estes senhores da escravatura não quiseram ouvir. Mas nós damos graças a Deus pela vida de São Pedro Clever, como do nosso São Padre António Vieira e muitos outros que enfrentaram, que lutaram, que sofreram, foram humilhados, foram espizinhados na sua dignidade ao defender os mais fracos. E isto é histórico, mas às vezes não modifica-se a história, voltando a história contra aqueles que a fizeram e fizeram bem. Certo dia, da segunda metade do ano do Senhor de 1610, as grandes e amareladas velas do galeão São Pedro eram recolhidas e as suas âncoras tocavam o fundo de uma bela baía. A tripulação inteira abeirava-se do parapeito e contemplava com curiosidade e admiração a cidade de Cartagena, na província da Nova Granada, atual Colômbia, que se apresentava deslumbrante diante dos seus olhos, com as suas enormes muralhas de pedra branca brilhando sob a causticante sol tropical. O azul profundo do céu refletia-se nas águas mansas e cálidas do porto, onde se balançavam graciosamente um sem número de embarcações de todo o tipo e tamanho. Dentre a pitoresca multidão de marinheiros e passageiros que se apressavam em desembarcar do galeão recém-chegado, destacavam-se singularmente as negras batinas de 4 religiosos, 3 sacerdotes e um noviço da ordem fundada não havia muito tempo por Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus. Dos 3 presbíteros, a história não perpetuou os seus nomes, nem sequer sabemos os seus nomes. Religiosos desconhecidos, como centenas de milhares que emolaram as suas vidas, seguindo os passos do Divino Mestre, anónimos para os homens e filhos prediletos de Deus. O noviço, que nem sequer padre era, São Pedro Clever, porém, de fisionomia austera, silencioso, um tanto retraído e quase passando despercebido, marcou com a sua vida a história da América do Sul e brilhará para sempre no firmamento da Igreja, São Pedro Clever. Quando o navio carregado de escravos chegava ao porto de Cartagena, na Colômbia, o padre Clever acorria imediatamente numa pequena embarcação, levando consigo uma grande provisão de biscoitos, frutas, doces e aguardente. Aqueles seres que vinham embrutecidos da vida selvagem, exaustos pela viagem realizada em condições desumanas,
olhavam-no com temor e desconfiança. Mas ele os saudava com alegria por meio dos seus auxiliares e intérpretes negros. Tinha mais de 10, dizia-lhes: não temais, estou aqui para vos ajudar, para aliviar as vossas dores e doenças. E os perigos que eles vinham a enfrentar eram homens, negociantes, não eram as feras. Estes escravos vieram para os Estados Unidos, para os campos do algodão e para a América Latina, incluindo o Brasil, para a cana-do-açúcar, sobretudo. Era o trabalho que eles vinham, não tinham salário, não tinham nada, viviam em condições miseráveis, eram comercializados, eram como mercadoria. E muitas outras frases consoladoras, porém, mais que as palavras falavam suas ações. Antes de mais nada, batizava as crianças moribundas, depois recebia em seus braços os enfermos, distribuía a todos bebidas e alimentos e fazia-se servo daqueles desventurados. Batizou mais de 300.000 africanos. São Pedro Clever batizou mais de 300.000 africanos. Nós, no nosso tempo em que vivemos, faz muito sentido celebrar São Pedro Clever, porque pelas condições em que vivemos e pelo testemunho de vida que ele nos deixou. Mas da parte portuguesa também temos, como digo, o Padre António Vieira e muitos outros que andavam pelos campos, os jesuítas, que depois foram expulsos de Portugal, de Espanha nunca foram por nosso Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas, andavam pelos campos a consolar os africanos. Mas nós temos muita gente a querer contar histórias erradas, e nós devemos argumentar com São Pedro Clever, porque não há dúvida nenhuma da sua ação e dos seus companheiros a respeito destes pobres africanos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Para que a Igreja, inspirada pelo Espírito, seja testemunha da nova criação, inaugurada na Páscoa do Senhor, oremos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santos. Para que todos os que servem os mais pobres descubram o rosto de Jesus que vive neles, como São Pedro Claver o via em cada escravo, oremos. Para que o Pai Celeste faça surgir na Santa Igreja fiéis que acolham o chamamento do seu Filho e se entreguem ao serviço do Evangelho, oremos. Para que o Espírito do Santo nos liberte do medo, da dúvida e da indiferença e nos inspire a seguir Jesus Cristo, oremos. Para que a nossa Assembleia deste dia se reúna também na eternidade, para cantar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, oremos. Deus de misericórdia e de bondade, pela preciosa intercessão de São Pedro Clever, inspirai-nos a servir os mais pobres entre os pobres, por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, a nossa oblação com a bênção do Espírito Santo e aceitai-a benignamente pela salvação dos povos, para os quais São Pedro Cléver se tornou ministro de Cristo, Jesus, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por Cristo, por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maoli e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos António Oliveira, defuntos Manuel Pinho e esposa, David Rodrigues, Manuel, António, todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Por este sacrifício redentor do vosso Filho, que tomou sobre si as nossas fraquezas, acendei, Senhor, em nossos corações o fogo da vossa caridade, para que, tornando-nos fracos para os fracos, os ganhemos a todos para Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que São Pedro Clever interceda por nós e, sobretudo, que o mundo olhe para os mais fracos. Eu quero agradecer a quem limpa os bancos, porque quando as normas que nós recebemos da Diocese, para abrir as igrejas, implicava esta questão da comunhão e a limpeza dos bancos e dos lugares. A gente agradece que deixem os bancos para as pessoas limpar. E eu agradeço a quem tem limpado, porque já devem estar cansadas e precisamos de voluntários. Portanto, se houver voluntários, eu não tenho falado, porque tenho confiado naquelas pessoas que limpam, mas é uma das condições que nós recebemos para abrir a igreja. Portanto, não foi por iniciativa minha ou iniciativa de alguém. Foram normas que vieram dos bispos, e não foi de Kingston só, dos senhores bispos do Canadá. Reuniram-se e deram estas normas. Portanto, não parte da cabeça de A, B ou C, não. Eu não sequer sei se serve para alguma coisa. Portanto, o produto que nós usamos, não sei. Não sei, cientificamente não tenho, mas as normas vieram, foi um conjunto de normas, e as que vinham sublinhadas eram estas 2 ou 3, como sendo estas da comunhão e da limpeza dos lugares, dos bancos onde nós nos estamos. E, sobretudo, realçar para não nos cruzarmos, para não estarmos juntos uns aos outros. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.